Olá pessoal, nesse vídeo nós faremos a resolução de alguns problemas a respeito de energia mecânica, tanto em sistemas conservativos como em sistemas não conservativos, onde a energia mecânica não se conserva. Bom, o primeiro problema é o seguinte: um objeto de massa m igual a 2 kg está em queda livre e em um certo momento ele passa por um ponto A de sua trajetória com velocidade VA de módulo 10 metros por segundo. Depois de 2 segundos, ele passa pelo ponto B. Considerando como referencial o ponto B e adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, encontre a energia mecânica no ponto A e a energia mecânica do ponto B. A energia mecânica no ponto A é a soma das suas energias cinética e potencial gravitacional. Perceba que não vai ter energia potencial elástica, pois não existe nenhuma mola no problema. Bom, a energia cinética é o produto da massa pelo quadrado da velocidade dividido por 2, e a energia potencial gravitacional é o produto da massa pela aceleração da gravidade pela altura do ponto A. No fundo, a única grandeza que nos falta para calcular essa energia mecânica é a altura do ponto A. Como que a gente pode descobri-la? Existem várias formas da gente descobrir qual que é a altura do ponto A, e eu vou mostrar algumas delas. A primeira envolve a gente descobrir qual que é a velocidade do corpo quando ele atinge o ponto B. A gente sabe que a aceleração da gravidade aumenta a velocidade de queda do corpo em 10 metros por segundo a cada segundo. Como o corpo demora 2 segundos para ir de A até B, então ele ganha 20 metros por segundo de velocidade. Como ele já tinha 10 metros por segundo de velocidade, então ele vai ter no ponto B 30 metros por segundo de velocidade. Se você não tem previamente essa intuição a respeito da aceleração da gravidade, você pode recorrer à função horária de velocidade de um MRUV, de um movimento retilíneo uniformemente variado. Estabelecendo o ponto inicial como sendo o ponto A e o final como sendo o ponto B, você pode descobrir que a velocidade no ponto B é menos 30 metros por segundo, em módulo 30 metros por segundo. Perceba que o sinal de menos apareceu tanto na velocidade do corpo no ponto B, quanto na velocidade do corpo no ponto A, e também na aceleração da gravidade, porque todos esses vetores estão contra a referência que eu estabeleci. A referência está para cima e esses vetores de velocidade e de aceleração da gravidade estão para baixo. Uma vez conhecendo a velocidade no ponto B, a gente pode recorrer à equação de Torricelli de um MRUV para descobrir qual que é o deslocamento entre os pontos A e B. O ponto final é, claro, o ponto B, o ponto inicial é o ponto A aceleração da gravidade é menos g, e o deslocamento é a altura do ponto B, que é 0, menos a altura do ponto A, que eu chamei de HA. Fazendo as devidas substituições, a gente descobre que a altura do ponto A vale 40 metros. A gente também poderia fazer por outro caminho. Uma vez sabendo que a velocidade no ponto B vale menos 30 metros por segundo, a gente sabe então as velocidades nos dois pontos e a massa do corpo. Então a gente pode recorrer ao teorema da energia cinética para descobrir qual vai ser essa altura. Nesse trecho, a força resultante sobre o corpo é o próprio peso. O ponto final é o ponto B e o ponto inicial é o ponto A. A gente sabe que o trabalho do peso numa descida é mais mgh e que a energia cinética é mv² sobre 2. E aí eu já coloquei o m sobre 2 em evidência e vocês vão ver que vai facilitar um pouquinho a forma de enxergar a conta. A gente pode cancelar as massas e verificar que a altura no ponto A também vai dar 40 metros por esse caminho. Existe, porém, um caminho mais fácil para a gente obter essa altura do ponto A, e ele envolve a utilização da função horária de posição de um MRUV. Perceba, a partir dela, que se a gente utilizar todas as informações das quais a gente dispõe, com os sinais corretos, a gente consegue chegar em muito menos linhas no mesmo resultado. Uma vez conhecendo a altura do ponto A, a gente pode resolver a questão. A gente sabe que a energia mecânica no ponto A vai ser a soma da cinética com a potencial nesse mesmo ponto. Fazendo a conta, a gente vai chegar que a energia mecânica lá no ponto A vale 900 joules. E você pode responder o item B só por bom senso. Se a gente parar para pensar, entre os pontos A e B, houve um ganho de energia cinética associada a uma perda de energia potencial gravitacional, de forma que a energia mecânica entre esses dois pontos simplesmente não se altera.
a energia mecânica do corpo no ponto A e no ponto B, ou em qualquer ponto entre os pontos A e B, ela continua valendo 900 joules. Claro, caso a gente despreze nesse trecho a resistência do ar. O próximo problema que resolveremos é o seguinte. A figura mostra um carro de massa 200 kg deslizando a partir do repouso desde o nível A sobre uma montanha-russa sem atrito. Ao final do percurso, o carro é freado no ponto F por uma mola cuja constante elástica é K igual a 3.200 Nm por metro. Determine a deformação máxima sofrida pela mola no ponto F e construa uma tabela de energia cinética, potencial gravitacional, potencial elástica e mecânica em função da posição de A a F. Para resolver o item A, a gente tem que conseguir enxergar o problema de uma forma global. Como a montanha-russa é um sistema sem atrito nesse caso, a gente pode assumir que o sistema é do tipo conservativo e que, portanto, a energia mecânica é uma grandeza que se conserva. Logo, a energia mecânica do ponto A e do ponto F, a gente assume que elas são iguais. A energia mecânica no ponto A é o somatório da energia cinética e das energias potenciais no ponto A, enquanto que no ponto F, a energia mecânica é a mesma coisa, só que para o ponto F. No ponto A, o corpo possui apenas energia potencial gravitacional, pois ele está parado e, portanto, não tem energia cinética, e ele não está em contato com nenhuma mola, portanto, não tem energia potencial elástica. Por outro lado, lá no ponto F, o corpo não tem energia potencial gravitacional, uma vez que ele está no nível de altura que a gente pode adotar como sendo zero, o chão. Além disso, ele também não tem energia cinética, pois no ponto F ele é freado. Ou seja, dessa igualdade, a gente obtém que a energia potencial gravitacional no ponto A é igual à energia potencial elástica no ponto F. A energia potencial gravitacional é mgh e a energia potencial elástica é k vezes ΔX ao quadrado dividido por 2. A gente já sabe os valores da maioria dessas grandezas e perceba que a única incógnita que sobra é o ΔX. Resolvendo e extraindo a raiz, a gente descobre que a deformação no ponto F é de 2,5 metros. Para o item B, nós precisamos construir uma tabela das energias em função das posições. Para cada um dos pontos que nós temos, por exemplo, um ponto P, vale que a energia mecânica ela é igual à soma das energias cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. A primeira coisa que a gente pode fazer é olhar para o problema e identificar em quais pontos o corpo não possui alguma dessas energias. Por exemplo, no ponto A, a gente já sabe que o corpo não tem nem energia cinética, pois ele está parado, e nem energia potencial elástica, pois ele não está em contato com nenhuma mola, certo? No ponto B, a gente sabe que existe energia potencial gravitacional, uma vez que ele está a 2 metros de altura, mas não existe energia potencial elástica, pois o corpo não está preso a nenhuma mola. Possivelmente, e muito provavelmente, como o corpo desce desde o ponto A até o ponto B, no ponto B o corpo terá energia cinética. Então, para a posição B, a única energia que é nula é a potencial elástica. No ponto C, o raciocínio é análogo. Por quê? Porque nele, apesar de haver uma subida entre B e C, com certeza no ponto C o corpo ainda vai ter um pouco de energia cinética, uma vez que a altura do ponto C é um pouco menor do que a altura do ponto A, e o sistema é conservativo, ou seja, não existem perdas de energia por atrito. Lá no ponto D, com certeza não tem energia potencial nem gravitacional e nem elástica. A gravitacional porque ele está no chão, onde a altura a gente adotou como sendo zero, e a potencial elástica porque ele ainda não está em contato com a mola. Então no ponto D só vai ter energia cinética. Nos pontos E e F, com certeza o corpo não tem energia potencial gravitacional, e a explicação é a mesma que a gente tem por causa do ponto D. Agora, no ponto E, o corpo ainda não comprimiu a mola totalmente, então parte da energia dele vai ser na forma de energia cinética e a outra parte na forma de energia potencial. Já no ponto F, o corpo para, então ele não tem mais energia cinética e aí ele só vai ter energia potencial elástica. Resumindo esses nossos apontamentos, a gente tem isso na tabela. Para o corpo no ponto A, a
A energia mecânica dele é o somatório de todas as energias que ele possui. Só que a energia mecânica ela vai ser igual apenas à potencial gravitacional, pois nós vimos que a cinética e a potencial elástica são nulas. Colocando os valores, mg vezes h para o ponto A vai dar 10.000 joules. Então essa é tanto a energia mecânica quanto a potencial gravitacional do corpo no ponto A. Pensemos, a gente acabou de descobrir a energia mecânica do corpo no ponto A. Só que esse é um sistema conservativo, então essa vai ser a energia mecânica do corpo em todos os outros pontos. Ou seja, a gente já tem como preencher a última coluna inteira da tabela. Você vai perceber que se você olhar, por exemplo, para o ponto D, ele tem apenas energia cinética. Então essa energia cinética é a própria energia mecânica, vai ser os 10.000 joules. Para o ponto F é bem parecido, só que lá ele só tem energia potencial elástica. Então essa energia de 10.000 joules é a própria potencial elástica. Certo? Olhamos agora para o ponto B. Nele a gente sabe que não tem energia potencial elástica. E a gente tem condições de calcular a energia potencial gravitacional. Então, isolando a energia cinética, a gente pode calcular e obter que ela vale 6.000 joules, enquanto que a potencial gravitacional vale 4.000 joules. Para o ponto C, a energia mecânica é também o somatório das energias, e pelo mesmo caminho, a partir da energia potencial gravitacional do ponto C, a gente pode achar que a energia cinética nesse ponto vale apenas 2.000 joules, enquanto que a potencial gravitacional vale 8.000 joules. Por último, no ponto E, a gente sabe que nesse ponto o corpo já está em contato com a mola, então ele só vai ter energia cinética e potencial elástica. Sabendo as expressões de ambas, a gente pode chegar que a energia cinética do corpo na posição E vai ser 8.400 joules, enquanto que a potencial elástica vai ser apenas 1.600. Pois bem, completamos a tabela. E agora um exercício interessante para você fazer aí é tentar construir um gráfico dessas energias. Para cada um dos tipos de energia, você pode usar uma cor diferente no seu gráfico. É interessante pensar também, uma vez dispondo das fórmulas que nós obtemos para cada uma das energias, que cada uma delas depende de uma variável diferente. A energia cinética depende do quadrado da velocidade, a energia potencial gravitacional depende da altura, que nos diz sobretudo algo a respeito da posição do corpo, e que a energia potencial elástica depende do quadrado da deformação da mola, que nos diz, portanto, algo também a respeito da posição do corpo. Então é importante levar isso em conta na hora de você traçar esses gráficos. Uma coisa é o gráfico da energia em função da posição. Outra coisa, por exemplo, vai ser o gráfico da energia em função do tempo. Pare, pense e tente adivinhar ou mesmo calcular e traçar o seu gráfico de forma coerente. Um último aprofundamento possível para esse problema é a gente se desafiar a calcular a velocidade do corpo em todos os pontos. Uma vez que a gente conhece a energia cinética dele em todos esses pontos, a gente vai ter como mensurar para um carrinho de 200 kg qual a velocidade que ele teria em cada um desses pontos, caso realmente o atrito fosse desprezível. O último problema que resolveremos é o seguinte. Um carro de massa 1.000 kg percorre um vale, que é um trecho curvilíneo de longa descida seguido por uma longa subida, sem acelerar nem frear. No ponto A da descida, de altura HA igual a 8 metros, em relação ao ponto de altura mínima do percurso, o carro possui uma velocidade de módulo VA igual a 5 metros por segundo. Já no ponto B da subida, tal que HB igual a 3 metros, a velocidade é VB igual a 10 metros por segundo. Item A. O sistema é conservativo? Se não for, justifique como se deu a perda de energia. Nos itens B, C e D, são pedidos os trabalhos das forças resultante, peso e de atrito. E no item E, pergunta-se se o trabalho da força resultante corresponde à soma algébrica dos trabalhos das forças peso e de atrito. Bom, façamos item por item. No item A, é perguntado se o sistema é conservativo. E se não for, é para justificar como se deu a perda de energia.
Para a gente saber se o sistema é conservativo, a gente precisa saber se a energia mecânica se conservou ou não no trecho de A até B. Ou seja, a gente precisa calcular a energia mecânica em ambos os pontos e compará-las. No ponto A, a energia mecânica é a soma das energias cinética e potencial gravitacional. A energia cinética é mv²/2 e a potencial gravitacional é mgh. A gente conhece os valores e, fazendo a soma, a gente chega em 92.500 joules. Já no ponto B, a gente também conhece a velocidade e a altura, e fazendo a conta, a gente obtém 80.000 joules. Ou seja, entre os pontos A e B, houve uma perda de energia mecânica, de forma que o sistema ele não é conservativo. Portanto, existe sim uma força dissipativa consumindo energia do sistema, que no caso é o nosso carro. No item B, é pedido o trabalho da força resultante no deslocamento AB. E é dada uma dica, lembre-se do teorema da energia cinética. Pelo teorema da energia cinética, o trabalho da força resultante é a própria variação de energia cinética no trecho considerado. Então é uma forma mais fácil da gente calcular esse trabalho sem precisar recorrer ao cálculo explícito das forças. Pois bem, a energia cinética final é a do ponto B e a inicial é a do ponto A. Uma vez dispondo dos dados, a gente pode calcular diretamente e chegar que o trabalho da força resultante no trecho AB foi de 37.500 joules. No item C, é pedido o trabalho da força peso, e a dica é a gente se lembrar do teorema da energia potencial. Por esse teorema, o trabalho da força peso, pelo fato dela ser uma força conservativa, é menos a variação de energia potencial, ou seja, a energia potencial inicial menos a final, é menos a variação de energia. A gente sabe calcular a energia em ambos os pontos, e substituindo os valores a gente chega em 50.000 joules de trabalho para a força peso. No item D, é pedido o trabalho da força de atrito, e a dica é para a gente se lembrar do teorema da energia mecânica. O teorema da energia mecânica diz que o trabalho das forças dissipativas é igual à variação de energia mecânica, e nesse caso a energia mecânica variou, e variou diminuindo, ou seja, o trabalho da força de atrito a gente espera que seja negativo, né? Fazendo a conta, a gente chega em menos 12.500 joules, o que está coerente, uma vez que o trabalho da força de atrito é sempre um trabalho resistente. No item E, é perguntado se o trabalho da força resultante corresponde à soma algébrica dos trabalhos das forças peso e de atrito. Vamos ver? O trabalho da força resultante é 37.500 joules, o trabalho do peso 50.000 joules e o trabalho da força de atrito menos 12.500 joules. Fazendo a conta, a gente chega numa igualdade verdadeira, ou seja, tanto vale nesse problema que a força dissipativa é de fato a força de atrito, quanto valem todos os teoremas que a gente viu, o teorema da energia cinética, o teorema da energia potencial e o teorema da energia mecânica. Bom, gente, obrigado por acompanhar esse vídeo e até a próxima.